O diagnóstico é através de radiografia de tórax, tomografia, né? E testes de função pulmonar. Vou falar um pouco sobre doenças cardiovasculares. As doenças cardiovasculares, elas são doenças que acometem o sistema circulatório. Elas afetam o coração, as artérias e as veias, e também os vasos capilares. Indivíduos que sofrem de uma doença cardiovascular podem ser caracterizados como um fator de risco. Os fatores de riscos podem ser mutáveis, como diabetes, hipertensão, sobrepeso, obesidade, tabagismo, consumo excessivo de álcool e falta de exercício físico. Os imutáveis podem ser caracterizados por idade, sexo e predisposição genética. As doenças cardiovasculares, elas são responsáveis pela maior causa de morte no mundo. Existem diversos tipos de doenças cardiovasculares, mas dentre as doenças de maior ocorrência pode-se destacar a aterosclerose. A aterosclerose é a formação de placas de gorduras nas artérias que dificultam a passagem do sangue. Essas placas são conhecidas como ateromas. O processo de acúmulo de gordura começa na infância, mas as consequências clínicas podem se manifestar mais tarde. Os ateromas podem se romper, causando oclusão aguda devido à coagulação na artéria. Este quadro está associado à ocorrência de ataque cardíaco, derrame cerebral. A aterosclerose geralmente não apresenta sintomas até a ruptura das placas e quando isso ocorre, os sintomas variam de acordo com o local em que a doença se manifesta. Pode apresentar dor ao caminhar nos membros inferiores ou até mesmo em repouso. Nas artérias carótidas pode acontecer o acidente vascular cerebral, né, que é o AVC. E nas artérias viscerais pode causar diarreia, náusea ou perda de peso. E nas artérias renais pode causar pressão alta, de difícil controle ou insuficiência renal. Temos a hipertensão arterial, condição em que a força do sangue contra a parede das artérias é muito grande. Normalmente a hipertensão é definida como a pressão arterial acima de 14/9 e é considerada grave quando a pressão está acima de 18/12. Os sintomas apresentados podem ser dor de cabeça. A dor de cabeça pode ser um indicativo que a pressão está alta, principalmente em pessoas que não têm o costume de apresentar esse sintoma. Zumbido no ouvido, falta de ar, visão dupla e embaçada. Pode ocorrer também tonturas. Também tem a insuficiência cardíaca, que ela é conhecida como insuficiência cardíaca congestiva. Ocorre quando o seu coração não está bombeando sangue suficiente para atender às necessidades do seu corpo. Como resultado, o fluido pode se acumular nas pernas, pulmões e em outros tecidos do corpo. E as causas da insuficiência cardíaca, ela pode ocorrer por várias razões. E as causas mais comuns da insuficiência cardíaca, ela inclui a doença arterial coronária, o ataque cardíaco anterior, pressão alta, valvulopatias, doença cardíaca congênita, cardiomiopatia, endocardite, miocardite, que é a infecção do coração, e o diabetes. E os sintomas que podem ser apresentados nessa doença é a falta de ar, inchaço dos pés e pernas, falta de energia, sensação de cansaço, dificuldade de dormir à noite devido a problemas respiratórios. Pode haver inchaço do abdômen ou perda de apetite, tosse com muco, aumento da micção durante a noite, confusão e memória prejudicada.
Vou falar de alguns fatores de risco para desenvolvimento de doenças cardiovasculares. O primeiro fator de risco que eu vou falar é o tabagismo. Com alta quantidade de substâncias tóxicas, o cigarro causa uma vasoconstrição, ou seja, estreitamento das veias e artérias e, consequentemente, o aumento da frequência cardíaca, aumentando a chance da pessoa ter um infarto, por exemplo. Outro fator de risco que eu irei falar é a obesidade. A obesidade gera um acúmulo de gordura nas veias e artérias, dificultando a passagem do sangue e transporte de oxigênio e outros nutrientes. Além disso, o coração precisa se esforçar mais para bombear sangue para os órgãos, o que pode causar uma sobrecarga e gerar um problema mais grave. Vale ressaltar que dessa obesidade, a mais que tem mais risco é a obesidade abdominal. A gordura abdominal inicia e fomenta reações inflamatórias, imunológicas e endócrinas, e também coagulabilidade sanguínea, de modo a causar ou acelerar processo de aterosclerose, que resultarão em infarto do miocárdio, acidente cardiovascular cerebral, o famoso AVC, insuficiência renal e cardíaca. Outro fator de risco que eu irei falar é a má alimentação. Não manter uma alimentação saudável também é um fator de risco para doenças cardíacas. O consumo excessivo de sal e gorduras aliado a uma falta de frutas e verduras são questões preocupantes na saúde de um paciente. Outra questão que vale ser ressaltada, outro fator de risco, é o sedentarismo. Um estilo de vida sedentário aumenta muita chance de a pessoa desenvolver doenças cardíacas. A prática regular de exercício físico contribui para fortalecer os músculos e o sistema imunológico, além de ter uma relação com a perda de peso. Assim, o coração fica protegido e pode exercer sua função normalmente. Outro fator de risco são os pacientes que apresentam um quadro de hipertensão ou colesterol alto também precisam ficar atentos, pois estes problemas dificultam o trabalho do coração, que pode ser considerado fatores de risco para doenças cardíacas. Outra coisa que vale ressaltar é que o risco de doenças cardíacas é 2 vezes maior em obesos abdominais. Como eu falei, a obesidade abdominal é uma coisa a se preocupar. Outra coisa a se preocupar também é a alta pressão, que pode danificar as paredes das artérias e aumenta o risco de doenças cardiovasculares. E a questão do colesterol, o colesterol é um composto orgânico complexo e vital para o funcionamento do organismo, presente no sangue e em todos os tecidos, e ele contribui para a produção do hormônio cortisol, que é um dos hormônios sexuais, de vitamina D, de ácido envolvido na digestão de gorduras e também tem papel importante na estrutura e regeneração das células dos animais. Cerca de 70% do colesterol é produzido pelo nosso próprio corpo no fígado e o restante é adquirido através da alimentação. Porém, é preciso separar o colesterol presente nas células daquele que circula nas artérias do corpo. E este último é que, em excesso, pode formar as placas de gordura. E é aí que estão a relação entre colesterol e doenças cardiovasculares. Fatores como diabetes, sedentarismo, hipertensão e cigarro favorecem ainda mais a formação das placas e aumentam o risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares, infarto e acidente vascular cerebral, o famoso AVC. Vou falar agora sobre prevenção e controle das doenças cardiovasculares. Uma coisa importante a ser falada é cuidar bem da alimentação. Uma das maneiras mais eficazes de prevenir doenças cardiovasculares é cuidando da alimentação. O consumo de alimentos ricos em gorduras ajudam a formar chamadas placas ateroscleróticas, que resultam na obstrução das artérias e no comprometimento do fluxo sanguíneo. O sal contribui para elevar a pressão arterial, fazendo com que o coração bata com mais força, para conseguir manter o sangue circulando pelo corpo. Assim, o mais indicado é evitar produtos industrializados, ou seja, os fast foods, ricos nesses dois componentes, e priorizar o consumo de alimentos naturais, como frutas, legumes, verduras, carnes magras e cereais. Praticar atividades físicas também é uma maneira de se prevenir contra as doenças cardiovasculares.
A prática de atividades físicas é uma das formas de prevenir não apenas doenças cardiovasculares, mas diversas outras, além de promover mais qualidade de vida com resultados positivos para o corpo e para a mente. A indicação são exercícios aeróbicos, no mínimo 3 vezes por semana, tais como corrida, caminhada, ciclismo, natação e dança, entre outros. Mas uma coisa a ser salientada é que sempre tem que consultar um médico para orientação sobre a atividade adequada. Afinal, existem alguns casos que os exercícios físicos não é a melhor opção para o coração. Outra coisa que é muito importante é o controle do peso. Consequência da má alimentação e da falta de atividade física, estar acima do peso contribui para desencadeamento de diversas doenças cardiovasculares, por exemplo, hipertensão e colesterol alto. A sugestão para controlar o peso, ou mesmo eliminar a obesidade, é unir a dica que eu falei anteriormente, ou seja, alimentação, e sair do sedentarismo, ou seja, alimentação e prática de exercício físico. Outra coisa importante a ser falada é evitar o cigarro e consumo de bebidas alcoólicas, além de aumentar doenças como hepatite, cirrose hepática, câncer do esôfago, faringe, fígado e entre outros. O álcool contribui para o desencadeamento de doenças cardiovasculares, a exemplo do infarto e da insuficiência cardíaca. O motivo é que a substância causa danos às células do coração, além de estar associada a arritmias e a outras obstruções arteriais. Já o tabagismo, além de câncer de pulmão e outros tipos, contribui para o estreitamento das artérias, como eu já falei no slide passado, e para a elevação da pressão arterial. Outra maneira de se prevenir é procurar maneira de reduzir o estresse. Com a rotina cada vez mais agitada, chega a ser difícil fugir de situações de estresse, por menos que elas sejam, mas é importante saber que esse quadro provoca uma série de alterações no organismo, que podem contribuir para o surgimento de diversas patologias. Por isso, precisa ser controlado. Outra coisa importante é fazer o acompanhamento médico. A presença de um profissional na sua vida, você fazer acompanhamento no médico e tal, é muito importante, pois testes sanguíneos para verificar taxas de colesterol, nível de glicose, de triglicerídeos e vitaminas são apenas alguns exemplos de testes laboratoriais que o médico pode solicitar. Além de um check-up anual, é fundamental também controlar a pressão arterial com uma periodicidade maior, principalmente quando se tem histórico de doenças cardiovasculares